episódio aqui de Muito Além TV, o meu programa para a internet. Eu sou a Nath Graciano e começando com uma convidada maravilhosa, ela que é nutricionista, tem essa especialização em nutrição esportiva e também saúde intestinal, gente. Flora Morales, bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Olha só, e também agradecer aqui o nosso patrocinador, a Mills Power, né? Vocês já sabem o QR Code na tela, vocês podem apontar a sua câmera para esse QR Code que você vai direto para o site da Mills, onde você pode comprar o seu colchão, né? O nosso primeiro colchão Smart do Brasil, conectividade com Alexa, tem travesseiro também, cupom Tianat de desconto. Só que antes você precisa ouvir esse conteúdo, porque a gente vai falar muito sobre qualidade de sono também. Então, Flora, vamos começar, né, falando um pouquinho sobre por que é importante a gente dormir bem. Nossa, acho que para tudo nessa vida, né? Quando você pensa em desempenho cognitivo, desempenho esportivo, para desempenhar qualquer função básica, a gente precisa dormir bem, né? Um dos pilares mais importantes da vida é o sono, né? A gente tem que ter... E o período de sono de qualidade é o que garante tanto imunidade, tem relação com absolutamente tudo, né? Relação de saúde ou não, o sono é um dos pilares mais fundamentais, eu diria. Aqui. Eu imagino, né, você como nutricionista e principalmente, né, focada na saúde intestinal e a parte esportiva, o quanto que tem gente que não dorme. E como que a pessoa quer treinar e não dorme? Não tem insônia, não tem sono. O que isso diz? Assim, será que é mais sobre hábitos? Tem a ver com genética também? O que pode influenciar essa falta de sono das pessoas? A gente tem uma série de fatores que podem interferir, na verdade. Sempre é multifatorial, né? É difícil ser alguma coisa só ali. Quando a gente pensa no sono, muito vem da melatonina, né? Que é um hormônio que a gente conhece ali, que ele tem uma relação direta com isso. Basicamente, ele é produzido na glândula pineal, mas 400 vezes mais da produção de melatonina é feita pelo intestino. Jura? Ela começa pelo intestino. Então, a dosagem que a gente tem na glândula pineal é o que manda ali essa sinalização. Mas diversos tecidos do corpo, eles utilizam da melatonina para diversas funções. Quando a gente pensa na melatonina, que é um mandatório para... Não é um indutor de sono, mas ele é importante para as fases do sono. A gente tem 3 fases de sono, né? Então, a melatonina ela é importante tanto para a fase 2 quanto fase 3. E aí, quando você pensa na produção de melatonina, ela tem uma questão genética, assim como você falou. Então, por exemplo, que nem o café, por exemplo. Então, algumas pessoas tomam café e pode tirar um cochilo, dormir, tá tudo certo. Porque é um bom metabolizador de cafeína. E algumas pessoas não. Né? Eu, se tomar... Que horas são agora? Deixa eu ver. Estamos gravando isso 4 da tarde. Eu tomei um cappuccino. Se eu tomo um café expresso, era uma vez. Então, eu não durmo nunca mais. Então, ele tem uma relação. E a mesma coisa com a melatonina. Algumas pessoas produzem mais, outras menos. Né? Tem essa relação. É a mesma coisa com a idade. A idade também é um fator, né? Então, por exemplo, os bebês até 3 meses, eles não produzem melatonina, eles precisam do leite materno. Por isso que o neném mama tanto, bastante para ter sono, é assim? Normalmente sim. E aí ele precisa do leite materno. Então, a partir dos 3 meses, a gente começa a nossa produção endógena de melatonina natural. E aí a gente tem alguns picos que tem a ver, né, com o pico de crescimento. Você precisa dormir bem para poder crescer, né? Que tem até a relação para a construção de massa muscular e tudo mais, mas o estirão do crescimento tem a ver com a melatonina também. Você dormir bem durante esse período para você ter o estirão necessário. E aí depois, ali que você chega na maturação, né, essa produção de melatonina ela começa a se estabilizar e aí ela começa a cair a partir dos 35. Isso, né, numa média da população, vamos dizer assim, né? Isso pode ser mais ou menos, começar antes ou depois. Então, tem sim um fator genético que pode interferir além da idade. Mas a gente tem ali, a melatonina, que nem você falou, né? Que ela é responsável por toda a parte, né, de crescimento, enfim, que é um hormônio extremamente necessário. E se ela cai e a gente não está produzindo, a gente tem que melhorar o quê? Para que a gente durma melhor? A melatonina, você pode colocá-la ali como uma... Uma suplementação, de repente. Podemos falar sobre isso. Porque a suplementação precisa ser bem cautelosa. As pessoas usam a melatonina... Eu sonho muito se eu tomar. Eu não durmo, eu só sonho. É horrível. Então, e depende... Porque o que acontece? A nossa produção, o que manda... A mandatória do nosso sono, ele é de 0,1 a 0,9 pela glândula pineal. É isso que equilibra, apesar de a gente ter uma produção maior pelo intestino. Quando você compra doses, principalmente, sei lá, nos Estados Unidos, que tem doses super altas, as doses são muito altas. E os estudos eles mostram que, na verdade, se você passa muito de uma dose que, pra gente, fisiologicamente é natural,
ele tem um efeito inverso. Era uma vez. Aí você acorda... Por isso que tem aquele efeito rebote, de às vezes as pessoas estão com ressaca. E como tem um fator genético, às vezes você já produz uma quantidade talvez um pouco reduzida, talvez você tenha que regular essa produção, e não necessariamente não é quanto mais, melhor. Né? Aí você tem que entender essa dose. Porque a gente não pode deixar de olhar que assim, as pessoas tratam, às vezes, a melatonina como um nutriente. E não é, ela é um hormônio. Sim. Né? Então, assim, só que, diferente de muitos hormônios, as pessoas morrem de medo de hormônio, normalmente. Da melatonina, não, né? Exato, eu nunca parei pra pensar assim. Mesmo porque a minha sensibilidade, por conta da melatonina, ou qualquer tipo de chá que o pessoal fala, se tomar esse chá, você dorme. Eu não durmo. Eu não acho que é inconsciente, porque realmente... Né? Teve uma fase que eu também usei o CBD para ajudar. Eu não dormia se eu tomava à noite. Eu acho que eu tenho uma hipersensibilidade, talvez, que não me deixa dormir. Eu fico... Meu cérebro ativa. Então, e aí, dependendo... É pessoal, né? É muito individual. Então, dependendo da dose, ele pode te dar um pico ali, você tem, depois ele cai e você fica mais tempo, sabe? E aí, além disso, além da questão da dose, mas tem um ambiente, né? Que você tem que favorecer. A melatonina, ela depende de escuridão. Exato. Então, aí a pessoa tá lá vendo tela, celular. E a melatonina não funciona. Achando que o Muse Power, fazendo massagem pra te relaxar, vai fazer milagre. Exato. Porque o pessoal, né? Gente, não tem milagre não pra dormir. Você tem que ter hábito, tem que se alimentar bem. Não é só, né? Óbvio que um colchão bom vai fazer a diferença, um travesseiro. Porque, mano, eu tinha problema cervical. Eu tinha, por causa da tensão, minha cervical é muito enrijecida. Sim. E aí você ter esse relaxamento também de um travesseiro ali, né? Que a gente já tá velho, também melhora ali a minha qualidade. Mas o soninho, a luzinha da noite ali, deixar aquela luzinha. Inclusive tem conteúdo no meu Instagram disso. Que então, melhora, né? São todos os fatores externos, assim, né? Você tem a questão da idade, você tem a questão genética, mas os fatores externos, eles influenciam até mais. Porque se você cria um ambiente favorável ali, tanto na sua alimentação, quanto o ambiente para dormir. Então, o colchão certo, o travesseiro certo, a luz, ou não, né? A ausência de luz, os barulhos, enfim, tudo isso se eu for pensar, assim, a gente é que nem um bichinho, na verdade, que vai para o escuro para dormir. Teoricamente, teria que ir para a caverna ali para dormir, para estimular essa produção de melatonina, né? Nossa, Flora, mas né? Hoje a gente vem falando da nossa vida moderna e o quanto que o brasileiro, é o país mais ansioso. Sim. 70% da população é uma população estressada. Isso são dados, né, de saúde. Como que a gente faz, né, para você entrar nesse lugar mesmo de, tipo, eu vou tentar me condicionar a ter uma rotina melhor de sono? Obviamente, todos os investimentos ali para você desligar uma luz, ter essa sequência de coisas, mas às vezes você não consegue. Aí você só quer distrair vendo uma televisão, alguma coisa até tarde, foi ver uma série, para tentar esquecer um pouco da vida. Né? O quanto que os hábitos prejudicam a nossa vida de uma maneira geral, né? Se a gente tem um hábito ruim, você vai criando uma rotina desse hábito ruim, Você né? desencadeia uma série de outras coisas ruins ali, não tem muito como. E a questão da melatonina, as pessoas normalmente tomam ela na hora de deitar, né? Tem que tomar antes? Ela tem que tomar um pouco antes. Tipo, então, meia hora? Não, tem estudos que falam que pode começar a tomar desde as 4 horas antes, 2 horas antes. Talvez para mim funcionaria Para você assim. começar, e aí você começa com uma dose baixinha e ela tem que ser uso contínuo, né? Até você entender e regular, porque tem a ver com o seu ciclo circadiano. Então, se você não conserta seu ciclo circadiano, você não conserta sua melatonina, você não conserta seu sono, né? E isso tem uma relação com a sua alimentação. Você comer alimentos estimulantes, ou alimentos que desestabilizam o seu intestino. Mano, se eu comer uma barrona de chocolate antes de dormir, doutora, vou te falar. Esquece. Me dá uma doideira, eu fico acordada. É energia pura, né? É por causa disso? Então eu quero saber agora do intestino. Olha só, a gente está falando de sono, né, de qualidade de vida aqui, trazendo a Flora Morales para vocês, a convite da Muse Power, nossa convidada. E se você também não tem uma alimentação adequada, vai prejudicar o seu sono. Olha como os nossos hábitos ali, nem o equilíbrio, né, gente? A gente não está falando aqui nada de doideira. Mas o que a pessoa pode fazer minimamente para conseguir ter um hábito para você dormir melhor através do seu intestino? Como funciona isso? O intestino ele tem que estar em sinergia, né? Ele tem que estar em simbiose, né? Que se a gente for usar o termo correto. Então, simbiose é você ter todos os micro-organismos ali do jeito que eles deveriam estar, na sinergia entre eles, e com toda a mucosa e tudo ali organizado do jeito que deveria. Cagando bonitinho, vamos dizer assim, cocô Rosa. lindo. Cocô... Edição. Coisinha, né? Porque tem uma Bananinha tabela. marrom. Gente, tem uma Escala de tabela, é Bristol. bizarro. As Escala de nutricionistas Bristol. adoram essa tabela, Amo. que mostra ali se eu, né, tá cabrito, tá bolinha. Isso. E o Ele meu tem que nunca estar tá ali, do ó, jeito certo. Escala Passa. 4. O meu nunca tá assim. Bananinha marrom. Tá 10. Que é uma cobrinha ali. O meu nunca tá... Gente, paz, olha eu compartilhando. Esse programa é muito íntimo. Tem muita coisa na minha vida que não poderia, mas que eu me abro aqui. Então, quem assiste sabe da minha vida pessoal. Sabe até o seu padrão na escala de Bristol lá, tá vendo? Ruim.
Bolinhas, olha, É vou por te isso que falar, você não viu, dorme gente? bem. Olha lá. Não, mas eu durmo, doutora. Ah, tá. Achei que você Muse não Power, porque né? você falou. Coloco 2 tá. horas de massagem, fui, bom, Alexa, música de Niná e tchau, obrigado. Ah, tá. Porque você Sem falou ter- da melatonina. Então. Porque, na verdade, é isso. Você tem que ter um equilíbrio sobre tudo. O exercício ajuda, né? No sono, a alimentação. E aí, pra gente ajustar o intestino, é que nem pro restante da saúde. Então, quanto menos processado, quanto menos açúcar, o excesso de cafeína também, que é muito comum, porque daí a pessoa dorme mal, ela toma muito café para poder ficar acordada, e aí Exato, vai é um indo rebote, naquela... que loucura. Exato. É um ciclo, sem fim. É um ciclo vicioso, né? Que a pessoa vai entrando. E a cafeína, ela altera a motilidade do intestino, né? Que é a passagem de água. Por isso que muita gente toma o café e fala, então, toda vez que eu tomo café, eu vou no banheiro. Tá. Ele é um estimulante do intestino. Só que nem sempre você ir ao banheiro todos os dias significa que é saúde. Que é saúde. A qualidade dessas fezes, como elas estão, conta muito mais sobre a sua saúde intestinal do que só a frequência. Você pode ir 3 vezes por dia, com fezes pastosas. E tá tudo indo embora. Né? Então, assim, aí você não tem ali uma qualidade na absorção dos nutrientes e, consequentemente, você não absorve bem a cascata bioquímica que vai transformar isso em melatonina, em triptofano, serotonina, dos neurotransmissores, ele acaba ficando prejudicado. Por isso que falam que o intestino é o segundo cérebro? Sim. É por isso, porque tudo é, além de ser condensado, olha eu com meu TDAH, condensado na cabeça também é no intestino, é por isso que é o segundo cérebro? Sim. Porque esses hormônios... Os neurotransmissores, eles são sinalizados lá no intestino. A melatonina tem uma Isso é super assim, lá. não é que é recente, mas é algo também moderno, não é? Sim. Falar sobre intestino hoje é moderno. Eu estudo intestino desde 2015. Mas o pessoal começou a falar cada vez mais, saiu muito na mídia, porque cada vez mais a gente entende que a saúde intestinal ela tem uma relação direta com a saúde inteira. Né? Não existe você falar de doença ou de saúde sem falar de intestino. Esses desequilíbrios, boa parte deles, eles têm um gatilho no intestino, de um desequilíbrio intestinal. E agora eu quero o quê? Você que está assistindo, dicas da Flora de como você ter meramente uma vida melhor, né? Um intestino melhor, um sono melhor. Eu quero dicas aqui, porque esse programa a gente traz os nossos especialistas para trazer o quê? A gente precisa melhorar. Então, fazendo o mínimo, vai diante da nossa rotina, o que seria o mínimo para a gente melhorar? A hidratação, que parece que é uma coisa Água. muito fácil. Mas, aguinha. Assim, Aguinha, ó, gente, aguinha. As pessoas, a maior parte das pessoas não consegue tomar algo que precisa de água. As pessoas às vezes pesam a comida certinha ali, ó, mas não consegue tomar a quantidade de água que precisa. Então, a hidratação, que é fundamental, tanto para o intestino funcionar, tudo no nosso corpo depende de água. Então, acho que a água é um dos principais. Praticar alguma atividade física. Quantas vezes? Se movimentar minimamente. Então, depende da sua disponibilidade. Tá. Ou você faz ali meia hora, 40 minutos por dia para sair do sedentarismo, ou você pode fazer 3, 4 vezes na semana por 150 minutos, 2 horas, enfim, 3 horas, quanto tempo você conseguir. Se você consegue só no final de semana. O importante é se mexer. Né? E isso para a longevidade, para a saúde de forma geral, assim, e ajuda no sono, enfim, todo o restante. Alimentação. Quanto mais você fizer compra em hortifruti, feira, e menos desembrulhar as coisas, né? Plástico e tarará. Difícil, né? É difícil. Difícil, porque a nossa vida hoje... E olha que eu tenho acesso à informação, tenho acesso a profissionais, escuto isso, e às vezes eu chego e falo, gente, não vai dar. Mas eu costumo Porque é dizer mais que prático, né? Vamos lá, comprar um salgadinho. é mais prático. É mais prático comprar um salgadinho ali na loucura. Mas aí a gente esquece que a gente vai envelhecer e vai envelhecer mal. Exato. Porque a conta vai chegar, né? Eu tô morrendo de medo da conta chegar, Essa gente. conta vai chegar em A conta algum chegar. momento. Você tá ouvindo que a conta vai chegar, produção? A produção tá bem atenta, né, que a conta vai chegar. Mas a gente tem alguns produtos que são produtos alimentícios de qualidade também. Se você souber ver alguns rótulos, eles podem entrar ali eventualmente para facilitar na correria e tudo mais, suplementos que facilitam no dia a dia. Mas a base, ela precisa de fruta, verdura, legumes. É o que a indústria gasta muito dinheiro para tentar na sinergia de algumas coisas ali que a gente tem na natureza de uma forma muito mais barata. Né? E que trazem muito mais benefícios, porque estão ali de uma forma já, naturalmente, nosso corpo se assimila muito melhor a esses fitoquímicos, a esses nutrientes de forma geral. Então, e basicamente o que eu faço no consultório é ajudar as pessoas a se organizarem. Porque, no fundo, a maior parte das pessoas já ouviu, já entendeu mais ou menos o que tem que fazer. Elas não sabem como colocar em prática aquilo ali, né? Então, boa parte do meu papel no consultório é, de fato, conseguir trazer ideias e sugestões para as pessoas conseguirem organizar a vida delas, que é falta de organização. Né? Sim. É porque a falta de tempo é essa. Se você consegue se organizar com antecedência, você sempre vai ter.
alguma coisa na mão ali para você consumir, ou enfim, né? O difícil é esse. Então, assim, basicamente, assim, frutas, verduras e legumes, que a maior parte das pessoas não consome na quantidade que precisa. O consumo de aminoácidos, e aí a gente está falando aqui das proteínas, que são os tijolos, né? Que a gente precisa para refazer mucosa, para a construção de massa muscular, para uma série de coisas no corpo. E aí podem ser as proteínas veganas, pode ser um whey protein, se você não tem tempo. Pode ser as proteínas animais ou as vegetais, tanto faz, os feijões, ou carne, frango, ovo, peixe, independente aí da sua escolha. E boas fontes de carboidrato, que ele é muito demonizado, né, por muita gente. E aí... Não come arroz que você vai... Né? Tinha isso antigamente, a galera falava, teve uma ditadura. Ainda assim, vira e mexe por conta da internet, tem muita polêmica, né? Olha, arroz não pode mais. A coitada da batata inglesa, gente. Exato, assim. gente. E como você vê isso, né? O que você falaria que é um bom carboidrato? As raízes, os cereais integrais. Então, arroz integral, batata doce, inhame, cará, mandioca. Nossa, a gente tem tanta variedade aqui no Brasil. O Brasil é incrível, né? Tem muita variedade de carboidratos muito bons aqui, que a gente pode usar no dia a dia, né? Eu acho que as pessoas confundem um pouco o que é... comparar uma batata doce com um donut, né? Não é isso, não é desse carboidrato que a gente está falando, né? Eu amo donuts. Né? Mas assim, as pessoas falam, não, porque carboidrato é ruim, faz uma passada. Então, assim, de carboidrato a gente está falando, né? Exato. Pô, carboidrato e batatinha frita, tá tudo Exato. bem. É vegana ainda, tá tudo certo. Exato. Né? A pessoa olha e fala, não, tá tudo bem. E não é bem assim. É né? meio triste conversar com nutricionista às vezes, né? Por quê? Porque é um choque de realidade. A gente que às vezes vive o nosso mundinho ali, que a gente quer... Deixa eu ser um adulto mimado. Tem uma amiga nutri que ela fala muito isso, né, Abel? E ela fala assim, você quer ser um adulto mimado? Você quer fazer só o que você quer. Você quer comer só o que você quer. E é muito real, né? A gente quer ser mimado. E, mano, cai na real. Você vai ser um velho acabado. Exato. Sem saúde, sem ir no banheiro, podendo ter doenças graves. Né? E assim, é muito isso mesmo. E eu tenho muito paciente que fala, ai, não, mas eu não gosto de musculação, não gosto de fazer força. Eu falo, bom, você quer conseguir amarrar seu sapato quando você ficar velhinho? Exatamente. Sentar na privada sozinho? Então você pode começar a treinar, mas é agora. Mas é urgente para você conseguir minimamente se movimentar e fazer as coisas básicas da sua vida. Assim. Mas se você acha que, diante das pessoas que chegam para você, tem muita gente sedentária ainda? Com acesso, vamos pensar, a pessoa que tem um acesso à informação, que tem condições... Né, de ter uma vida ativa, seja pagar uma academia ou tenha tempo para fazer meramente uma caminhada, enfim, né? As pessoas ainda têm essa consciência que quem tem acesso que não vai fazer esporte? Que não quer fazer porque tem preguiça ou qualquer outra coisa? Eu atendo dentro de uma clínica de esporte e ainda assim me aparecem algumas pessoas que querem fazer o mínimo possível, sabe? E ela quer fazer só uma caminhada ou só um... E a caminhada tá ótimo, tudo bem, é um exercício que tem um estímulo cardiovascular muito legal. Mas você precisa do estímulo de força, que é o que vai te dar ali a massa magra. A resistência, a construção de massa magra, ou minimamente a manutenção de massa magra. Não cair como idoso, é isso? Exato. Para que a gente precisa de massa magra? Para tudo, né? É o que te dá longevidade. Assim. Hoje em dia, a gente sabe que quanto melhor a sua massa magra, mais longínqua será a sua vida. Né? Porque ela tem uma relação muito direta com isso. Porque a prática de atividade física, ela consegue, inclusive... mesmo para pessoas que já têm alguma condição clínica, né? Por exemplo, uma pessoa que já tem um diabetes, que já tem câncer ou já teve em tratamento, se ela consegue incluir na vida dela, além de hábitos mais saudáveis, mas com a prática de atividade física, ela aumenta a longevidade dela em alguns anos. Então, assim, é importante colocar o exercício, a atividade física e o exercício de força. Porque a massa magra, a gente vai perdendo ela naturalmente com a idade. Que nem como eu falei da melatonina, diversos outros hormônios, ou enzimas digestivas que a gente tem, a massa magra, coenzima Q10, uma série de cofatores ali vão caindo, vão diminuindo, né? A gente tem uma queda natural da produção de tudo isso, o que faz com que você perca mais massa magra. Então, assim, às vezes, o exercício físico não é nem pra você construir, é só pra você não perder ali, exato. né? Eu tô na parte de não perder. Então, não na verdade, a gente já tá na parte só de segurar ali o que a gente tem. Eu tô tentando segurar, assim, ninguém solta a mão de ninguém, massa magra. Exato, é isso. Nossa, é assustador, né, gente? Porque aí você que tá assistindo tem consciência, você provavelmente faz crossfit, que se me acompanha, e aí a gente entra nesse lugar que agora, né, depois de uma certa idade, eu que tô com 36, é isso, segurar o que tem. Melhorar o que tá ruim. Porque senão você vai ser um idoso que vai ser perigoso, né? Cair, enfim, ter outras doenças. E, ao meu ver, assim, eu fico até assustada porque eu sou dona de uma academia de crossfit, né? E tem alunos super jovens com diagnóstico de esclerose múltipla.
isso muito, né? Lúpus, tem uma menina de 23 anos, né, com lúpus, e eu fico... O tanto de doenças autoimunes também. E você falou que isso tem relação direta com o intestino. Eu queria que você falasse também sobre as doenças autoimunes, o que são. Porque você acha que as pessoas estão tendo diagnóstico mais rápido ou você acha que por nossos hábitos isso tem sido um fator? Mais uma vez, é multifatorial. Algumas doenças autoimunes, elas têm gatilhos que se iniciam no intestino. E, normalmente, o que gatilha... O intestino ele tem uma conexão direta com a parte emocional, né? A gente tem o emocional ali. Então, normalmente, o que gatilha um desequilíbrio de intestino que lá na frente pode desencadear uma doença autoimune é a questão emocional. Normalmente alguma perda, ou algum trauma, Jura? ou alguma questão, crise de ansiedade, enfim, alguma questão emocional que gera, não sempre, tá? Mas a maior parte das pessoas que eu pego para tratar, para ajudar a contornar doenças autoimunes, elas tiveram alguma questão, e aí normalmente elas não vinculam. Elas falam, putz, meu intestino era ótimo, até 8 anos atrás. Eu falo, vamos voltar lá, o que aconteceu 8 anos atrás? Quando a gente começa a fazer uma retrospectiva, putz, perdi meu pai, terminei o namoro, enfim, aconteceu alguma questão, e aí o intestino começa a desandar, nunca foi cuidado da forma como deveria, que é reorganizar esse intestino. E aí isso vai desencadeando ali uma série de sintomas. Tanto que muitas vezes, controlando uma disbiose, com alimentação e suplementos alimentares mesmo, coisas naturais. Probióticos. Às vezes sim, porque a probiótico terapia é para colonização, né, de intestino. Nem sempre é só isso que precisa Nem ser sempre feito. para você é isso, né? Porque para algumas pessoas é super crescimento bacteriano. Se você coloca mais bactéria lá, você alimenta mais um super crescimento bacteriano que desestabiliza ainda mais. Então, tem que entender muito mais, o intestino é mais complexo ali, né? Para você conseguir reorganizar. E aí, uma vez que você reorganiza, você controla os sintomas. Então, eu tenho pacientes com psoríase, que chegam com a mão toda aberta, já, que a gente controla há anos. Assim, controlado pode só com alimentação. entender como também um fator emocional? Às vezes, sim, pode ser. Tudo pode ser duplamente, Sim. mas normalmente tem uma questão Tem a ver. emocional. Porque ali num gatilho rosácea, de nervoso... sempre tem alguma questão ali. E aí, a doença autoimune é o corpo brigando com ele mesmo, né? E base do nosso sistema imune e autoimune, ele começa no intestino. A gente tem o sistema imune inato e a gente tem e a barreira intestinal. Tanto que se falou tanto de intestino, principalmente na pandemia. Todo mundo tomava glutamina, todo mundo que teve, né? Para preservar o intestino, que é uma das nossas barreiras, né? Porque a glutamina, ela fica toda no intestino, né? Então, a glutamina é top. Depende, você precisa refazer a mucosa do seu intestino, como que ela tá, enfim. É isso que eu falo, assim, às vezes as pessoas começam a tomar um monte de suplementos. Não tem uma caixinha, né, que você pode colocar todo mundo e falar, todo mundo vai tomar melatonina, todo mundo vai tomar isso, todo mundo vai tomar aquilo. Não existe isso. Só que é tão banalizado, às vezes, ali, popularmente, né, que um tá dando dica pro outro e às vezes tá prejudicando o que você tem de bom. Exato. Às vezes você tá desequilibrando uma coisa que tá em equilíbrio. Né? Se seu intestino está bem equilibrado, você vai lá, fulano de tal falou para você tomar probiótico que melhora ainda mais. Seu intestino já é bom, e você vai lá e desequilibra uma coisa que estava funcionando lindamente bem. Porque se ele não precisa, não tem por que você colocar suplementos se o seu corpo não tem. A menos que você tenha um objetivo, sei lá, ergogênico. Você quer melhorar a performance esportiva. Seu intestino, seu corpo está sinérgico, está tudo bem. Você quer melhorar alguma condição ali na performance desse atleta. Agora, se é em questão de saúde, se a sua saúde está boa, se os exames estão bons, tá tudo bem. Mantenha uma boa alimentação, um intestino que está conseguindo absorver tudo. Então, assim, não é que aqui no pessoal, todo mundo está tomando B12, vou tomar B12. Existe um nível, né, de deficiência, um nível ideal e um nível de toxicidade. Para melatonina, para vitamina B12. Tudo na vida, Tudo né? na vida. O remédio pode ser o veneno. Exatamente. Nossa, isso é forte, hein? Exatamente. Isso é forte. Exatamente. Então, assim, a mesma água, né? O excesso da água também. Atletas que tomam água demais, você perde, né, desequilíbrios ali. Então, tudo tem que ser sinérgico. E, assim, se fosse igual para todo mundo, minha vida ia ser mamão com açúcar, porque era só pegar a mesma coisa e mandar esse papel impresso e você só repete. Exato, só replica, né? A vida ia ser muito fácil. E como é interessante também para a galera que busca essa profissão, né, a nutrição, e todos, né, você tem várias especializações, como que é individual, né? A gente tem falado muito isso, né, dessa humanização de ser individual. Sim. Né? Porque antes talvez a gente tinha essa fórmula mágica de seguir uma tabela, né? As dietas do limão, todo mundo segue, todo mundo faz. Lua, né? E hoje em dia isso é muito pessoal, porque talvez eu tenha uma aversão a comidas geladas, que tal pessoa não tenha, e assim vai, né? Tem que ser pessoal, né?
Tem. E mesmo as hipersensibilidades alimentares, né? Então, tem gente que tem hipersensibilidade à maçã, que é um alimento saudável, em teoria, mas ele é fermentável no intestino e para algumas pessoas ele pode ser péssimo. Ele que desestabiliza o intestino de determinada pessoa. Ou a castanha de caju, que é super saudável, mesma coisa. Então, assim, é muito investigação? É investigação. Difícil, é investigação. Então, assim, depende muito, não tem uma regra. Mesmo quando você vai pensar em suplementação de atleta, é o mesmo gel de carboidrato? Não é. Não dá para ser. Tem gente que tem diarreia em treino, tem gente que não consegue. Fica enjoado. Fica enjoado, tem problemas gastrointestinais, enfim, tem desequilíbrios. Tudo isso tem que ser treinado, organizado, você tem que arrumar esse intestino antes, testar antes que tipo de carboidrato. A gente tem receptores diferentes no intestino para carboidratos diferentes. Você precisa organizar. Essa pessoa, será que responde melhor a isso ou aquilo? Então, assim, não existe, mesmo para quem vem só para performance, também não é a mesma coisa para todo mundo. Cara, Sempre devia tem ter que um Divertidamente no Intestino, um filme, porque eu tô curiosíssima pra saber como é que funciona ali os nossos bonequinhos do Divertidamente no Intestino. O meu deve estar triste. Estão seco, coitado. Triste, sabe? Deve estar ali Lá, trabalhando à base de... sedentos. Nossa, vinho, só recebe vinho, deve trabalhar, salgadinho, vinho. Nossa, então... Nossa, que tristeza, hein? Agora eu fiquei mal depois desse episódio, hein, gente? É bom, Se tivesse tá um vendo? intervalo comercial da Miss Power, eu ia chamar agora. Como que a gente pode trazer para as pessoas a informação do que... Vamos voltar a falar sobre qualidade de sono, né? Que nem a gente falou que o sono vai melhorar, talvez, o intestino e tudo mais. O que é bom para você dormir bem? Que tipo de alimentos fala? Olha, galera, esse chá de camomila. O que tem na natureza que a gente pode falar? Pô, isso é interessante. Para a qualidade do sono, a qualidade de uma maneira geral. Para a qualidade de sono, acho que tem alguns pontos, né? Que além de você evitar os estimulantes, né? Café, tudo que tem cafeína, alimentos ali que são ricos em açúcar e tudo mais. O que ajuda a favorecer a digestão é você tentar jantar até umas 8 da noite. Tem isso também. Para favorecer o processo digestivo, né? Você dormir com a barriga cheia, a chance de você ter um sono conturbado, enfim, você atrapalha o seu ciclo ali, né? Então, tentar jantar até as 8 da noite, comer coisas mais leves, de fácil digestão. Então, as proteínas vegetais normalmente são mais de fácil digestão do que a proteína animal. Isso também depende de cada pessoa, mas só falando de uma forma geral, né? A gente digere de forma mais rápida as proteínas vegetais, né? Então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, edamame, tofu, por exemplo, são proteínas amo. São de mais fácil digestão. Os alimentos cozidos do que os crus, que dão mais trabalho. Então, assim, tem uma série de coisas e colocar também os alimentos que têm ali fitomelatonina, né? Então, a gente tem amêndoa, kiwi, que são alimentos que eles têm um fitoquímico que ajuda a estimular a melatonina, então eles podem ajudar também. Então, e os chás calmantes. Então, você pode misturar, às vezes, algumas ervas. Então, colocar, ferver um chazinho de uma raiz, que é o mulungu, que é muito legal. Bem conhecido o mulungu. Diz que é o Rivotril natural, vi num meme. Ele é. Eu tenho um paciente que estava com os filhos dá pequenos. Um sono bom falou mesmo? que ele tinha que pôr as crianças para dormir antes de tomar. Que ele falou, delícia! Ele tinha problema com sono. Eu tenho em casa, vou fazer hoje. Então, você deixa ele ferver um pouquinho na água, depois você pode misturar até com camomila ou com alguma Nossa, outra. Alexa, ligar massagem, mulungu, só vou acordar daqui 2 dias. Será que meu intestino volta a funcionar? Plenitude. Tá feliz? Plenitude. Mulungu, além de dar sono, ele melhora alguma outra coisa? Traz paz, isso que eu preciso. Traz paz, é isso. Mulungu, valeriana, camomila, erva cidreira. Então, esses chazinhos, eles super ajudam a dar uma equilibrada no sono. O quentinho, né? Ele ajuda muito, né? Ao sono, assim. Você estimular ali uma coisinha... Além da saciedade, ele gera uns estímulos no intestino também que são bem favoráveis. Então, você dá esse período de jejum à noite também para o seu intestino funcionar melhor. É legal você ter essas 12 horas para esse intestino ter o processo dele. Então, evitar de comer antes de dormir. E evitar, para a maior parte das pessoas, evitar praticar atividade física antes de dormir, porque ela te estimula mais. Claro que assim, o importante é você pôr atividade física quando couber no seu dia. Mas dependendo da atividade física, ela pode atrapalhar o seu sono. Porque até se desacelerar do treino, às vezes ela pode dar uma bagunçada. E eu gosto muito dos óleos essenciais também. Amo, doutora! Adoro os óleos essenciais. Então, colocar ali uma lavandinha, colocar um mix, né? De alguns óleos essenciais. E aí, claro, assim como na alimentação, os óleos essenciais também testar antes, né? Porque a lavanda ela pode ter um efeito contrário, né? Ela pode ter um efeito excitatório. Eu e meus cachorros, a gente vai que vai com lavanda também. É maravilhoso. Nossa, cada negocinho dele, aquilo lá, acaba em uma semana, tanto que eu pingo. Então. E tem até os roll-ons, né? Sim, assim, os blends. Os blends, é super legal. Então, acho que tem muitas alternativas naturais que a gente pode fazer, sabe? Para poder ajudar a equilibrar esse sono.
além da alimentação, além de escolher um bom colchão, um bom travesseiro, criar um ambiente favorável ali para o seu sono, né? Então, se você dorme num quarto muito claro, procurar um blackout também, porque isso, a luz, de forma geral, ela diminui a produção de melatonina, né? A melatonina, ela é estimulada pela escuridão. Que bonito. Então. E quem dorme com a TV... Juro, João Paulo, meu namorado, ele dorme assistindo Vingadores toda noite. Ele fala assim, vou pôr meu Vingadores pra dormir. Eu falo, vai pôr Vingadores? Pancadaria, meu. Toda noite é Batman Vingadores. Nossa, é. A pessoa dorme com a luz na cara. Tudo bem que deve ter um timer ali pra desligar. A Carolina ficava vendo BBB, deixava a treta do BBB rolando e ia dormir. Quanto isso influencia no inconsciente, na mente, na melatonina? Não adianta ter só o Mills Power, gente. Vocês não estão me ajudando a te ajudar. Exato. É que, como eu falei, geneticamente, algumas pessoas são bons produtores de melatonina, né? Ah, pode Entendeu? ser isso. Então, tem algumas pessoas que produzem mais, que tem uma produção ali que é super suficiente e a Tchau, vida obrigado. Exato. E tem gente que tem que fazer todo um ritual e mesmo assim dorme mais ou menos, né? Que aí são essas pessoas que talvez precisem de um auxílio de um suplemento, de alguma outra coisa para você colocar. Então, é muito individual mesmo. Então, geneticamente é isso. Tem gente que toma um cafezinho e vai dormir. Tem gente que dorme com a TV ligada e dorme maravilhosamente bem. A gente tem fator, por isso que é individual tudo, né? Inclusive essas questões genéticas, né? Geneticamente ninguém é igual a ninguém. Nossa, gente, eu vim de uma genética que é ali metade infarto, metade Alzheimer, e eu falo, meu Deus, o que tem pra mim, sabe, Deus? Porque Então, dá por medo. isso, por isso que tem Por que isso que o andar na linha. desodorante é sem alumínio, porque eu falei, meu Deus, metade infarto, metade Alzheimer. É, exato, isso aí O também. que eu posso fazer? Me dá dicas agora pessoais aqui, enquanto a gente vai se aproximando da reta final desse programa, fazer uma consulta aqui grátis. Mills Power, me ajuda, eu preciso estar bem, preciso estar viva. Tem que se É organizar. muita coisa, é. né, de genética ruim, né, gente? Mas Sem a falar nos genética- transtornos psicológicos. Mas a genética, ela é 30%, né? 70% são Jura? fatores Ai, externos. não fala, deixa eu culpar minha família. A gente quer culpar por não dormir bem, por ter, né, ter que tomar remedinho ali. Você tem as questões genéticas, mas as Problema. suas escolhas, elas são muito mais... elas têm um peso maior, Que geralmente. bonito. Normalmente, elas têm um peso maior. Mas como que você, com todo o conhecimento que você tem, imagino que isso deva ser um impasse, ou você é muito... Eu vou na feira mesmo, eu compro aqui meu alface, vou fazer minha salada, ou você tem e fala, mano, eu sou uma pessoa humana, eu tomo meu vinho, minha cachaça. Ou você é muito... Sabe aquela pessoa que você fala, nossa, não vou nem comer o meu pratinho do lado? Tipo o cafezinho que eu fiz ali pra galera, tem Nutella e tudo, tô até com vergonha de você ter entrado por ali. Não, eu tomo vinho. Eu sou humana, gente, Vinho é né? bom. Vamos falar de Eu sou vinho humana. agora pra dormir. Vinho, se eu tomar todo dia um negocinho, Não. melhor não. Não. Mas um dia A bebida alcoólica é excitatória. Ela é excitatória, ela atrapalha seu sono. Ela vai atrapalhar muito mais a qualidade do seu sono do que lenda urbana. Eu dormi bem com É uma vinho. desculpa, é uma desculpinha boa aí que o povo usa, mas É não é lenda não. urbana, tacinha que faz bem pro coração. Não. Que tinha essas coisas dos antigos, né? Não, mas não. A quantidade de álcool que tem não compensa do resveratrol. Triste, triste. Agora eu fiquei Mas excitada. eventualmente, Olha, esse numa episódio, quantidade- eu vou sair daqui e vou pra cama que tá ali nos bastidores, porque eu vou ter que fazer massagem e vou Pra ter que poder relaxar. pingo um óleo de lavanda depois do episódio, que eu tô bem... Tô um pouco abalada agora, Flora. Mas assim, tomar um vinho, tudo foi o que a gente falou, né? A dose entre o veneno e o remédio Exato, tá na isso é dose. lindo. Tá na dose. E na verdade não tem problema você tomar um vinho de vez em quando. Agora, você tomar um vinho todos os dias, Vocês aí de casa estão ouvindo? você tomar um vinho todo dia. Isso Então, é um assim, corte. Porque o que determina a sua saúde e a sua doença é o que você faz em maior proporção. Então, o que você faz todos os dias. O que você faz eventualmente não vai determinar se você vai. Se eventualmente for segunda, quarta, quinta e sexta, Aí, sábado... aí você já criou uma regra. Isso é muito É bastante, de cachaça? é bastante. Vai dar ruim em algum momento pra mim? Digo para as pessoas que estão assistindo. Então, o que a gente sabe, né, é que a mulher consegue metabolizar o fígado até uma dose por dia. Isso não é acumulatório, vou guardar todas as minhas doses para sábado, por exemplo, né? Então, assim, o que a mulher consegue metabolizar bem geneticamente, o fígado dá conta de fazer todas as funções, se tudo estiver funcionando sinergicamente, todos os nutrientes muito bem organizados, ela dá conta, não significa que seja uma indicação, mas a gente sabe que o corpo, qualquer coisa que ultrapasse isso, você já começa a sobrecarregar o seu fígado. Né? Então, assim, mas prejudica o sono, diminui a síntese proteica, então, assim, diminui a sua... Eu já sou vegetariana, então eu tô no fim da vida já. Então, ele diminui a sua Tô mal, velho. dá uma atrapalhadinha na construção de massa magra, já que a gente está falando de preservação de massa. Então, assim, são multifatores que, assim, você tomar o vinho todos os dias à noite joga um pouco contra. Mas, assim, final de semana, tomar uma tacinha na sexta, no sábado, tá tudo bem. Nossa, que tristeza, gente.
Isso eu não esperava, viu, pessoal? Miss Power. Olha, a pessoal. Flora veio aqui pra dar uma mudada na vida mesmo. Por isso que o intestino tá na tabelinha ruim, o meu? Pode ser. Do nível do seu... Coloca o emojizinho lá do cocôzinho. A escala de Bristol. Não tá igual o emoji. Pode ser o vinho? Pode, porque a bebida alcoólica é inflamatória, né? Você... Falei do BBB da produção, agora eu tomei. A questão agora desse monte de meme que tudo inflama. Mito ou verdade? Tudo inflama agora. Tem lá um monte de meme. Ai, leite inflama, não sei o que inflama. Não sei o que inflama. Tudo inflama? Não. Depende. Tudo depende Da da pessoa. pessoa que a gente está falando. Se você tem uma hipersensibilidade ao leite, ou você tem alergia à caseína, o leite vai te inflamar. Se você não tem problema nenhum, ele não vai. A gente Ele pode vai te inflamar porque ele acaba desestabilizando o intestino, não porque ele vai aumentar as citocinas pró-inflamatórias da corrente sanguínea, entendeu? Porque a gente já tem estudos que fizeram isso para ver se ele aumenta de fato. Agora, se você não digere bem, ele desestabiliza seu intestino, sistemicamente você tem um processo inflamatório acontecendo. Da mesma coisa, se você tem alergia a camarão, você vai ficar comendo camarão, se você tem alergia, ele vai gerar um processo no seu corpo. Se você não é se você não consegue fazer a digestão bem de determinados alimentos, ele pode sim gerar um processo inflamatório porque desestabiliza seu intestino. É para todo mundo? Não. Mesma coisa do glúten, os lácteos, isso para tudo. Mas a gente pode adquirir isso depois de velho? Porque depois de velho parece que tudo acontece. Meu grau aumentou. Pode acontecer depois de velho eu ter uma intolerância? Por quê? Porque eu consumi muito, meu intestino falou, para mim chega! É isso? Depende dos estímulos que você tem dado, na verdade, né? A gente tem, assim como a melatonina, assim como a coenzima Q10, assim como a massa magra, algumas coisas diminuem, né, ao longo da nossa vida. A gente vai diminuindo a produção endógena de algumas enzimas, de algumas coisas. Então, isso pode dificultar a sua digestão. A gente tem, hoje, uma exposição a muitos condimentos e muitos químicos que a gente não tinha quando criança, coisas aditivos, químicos, né? Eu morro de medo dessa palavra. Os disruptores endócrinos, né? E isso em tudo, na maquiagem, no desodorante, como você falou, na panela, na água, nas comidas, né? Então você tem uma exposição muito maior. E isso, a longo prazo, gera mais desequilíbrios, né, na mucosa do intestino. Do mesmo jeito, por exemplo, sei lá, alguns adoçantes, alguns corantes, algumas coisas desestabilizam. A gente sabe que matam bactérias positivas do intestino que a gente precisa que estejam lá. Então, esse consumo contínuo, diário, que foi o que eu falei, ele vai desestabilizando e essa bactéria ela não consegue se refazer, ela não consegue entrar em sinergia de novo. E aí você favorece um processo inflamatório. Porque seu corpo ele fica ali tentando combater aquilo, isso gera uma inflamação local, que pode virar sistêmica, né? Então, você pode sim desenvolver uma hipersensibilidade ou alguma coisa. Do mesmo jeito que, assim, eu tenho pacientes que chegam com intolerância à lactose altíssima, por exemplo, e a gente trata, o intestino fica equilibrado, sinérgico, tudo certinho, e aí a gente consegue chegar num nível que, como a mucosa está íntegra e está tudo certo, consumir eventualmente não é um grande problema. Que legal, e então, bom para a qualidade de vida da pessoa, né? Exato. Na parte social, se ela, né, a pessoa quer ela tá numa festinha, de repente não vai ter que passar mal. Tem uma funcionária minha que, se ela comer uma pizza, ela esquece a vida dela. Um pedaço de pizza acaba com a vida dela. E foi depois de véia. Tá, batom um beijo. É isso, porque, na verdade, você vai desenvolvendo intolerâncias e hipersensibilidades. E aí depende de como que está o restante do seu corpo para você ter essas respostas, né? Chegou uma perguntinha da audiência aqui, da produção. A nicotina atrapalha o sono? Pendrive. Também. O pessoal aqui da produção mandou uma pergunta aqui dos bastidores. O que a nicotina faz no nosso organismo? Por que é prejudicial? Ela também tem ação estimulante, que nem a bebida alcoólica. Ela é estimulante. E desestabiliza o intestino também. Também? Ela é inflamatória, né? O intestino é químico, né? Nossa, gente, vocês estão perdidos na vida, viu? Vou te falar aqui o recado. Qual que seria o seu recado para as pessoas que estão em casa, estão vivendo uma vida ali que a pessoa não está treinando, a pessoa não come nenhum vegetal? O que isso pode acarretar numa velhice? Recado sério agora. Cara, o custo é alto, assim. Eu começaria com o que você consegue fazer hoje. Porque eu acho que o que eu vejo é que a maior dificuldade das pessoas é em começar, né? E normalmente quando as pessoas querem começar, elas querem começar com tudo. Então, a partir de amanhã eu vou acordar às 5, eu vou meditar, Radical, eu vou correr, né? não vou comer mais carne, não vou mais... E aí quer fazer tudo de uma vez. E normalmente é muito difícil. Se é difícil para quem já tem essa constância, né, de fazer tudo certo ali, de tentar fazer aquilo, já tem o hábito de treinar sempre, de fazer tudo, encaixar a rotina da vida, eu falo, começa com 2 vezes na semana.
Começa a treinar 2 vezes na semana. Você bebe todo dia, começa a diminuir, tira segunda, terça e quarta. Começa na quinta, pelo menos. Porque do que você não está fazendo para você começar a fazer qualquer coisa, já é um benefício. E aí, uma vez que aquilo está construído e aquilo se tornou um hábito, aí você dá um segundo passo. Então, seja praticar atividade física, seja comer bem, seja dormir mais cedo, tomar mais água. Você não vai sair de 2 copos para 2 litros. Eu falo, brinco, eu falo, você vai se afogar se você sair desse jeito, né? Então, começa devagar. Começa a tomar assim, putz, eu tomo 2 copos. Toma 2 de manhã e 2 à tarde. A gente vai aumentando gradual. Então, acho que o devagarzinho, conforme você consegue, é um dos principais dicas que eu dou, assim. Mas o importante é sair do lugar. Você não precisa chegar no topo de uma vez só. Vai degrau por degrau. Porque a gente tem uma coisa que é, assim, a força de vontade. Ela vem até aqui. Se você exige dela até aqui, você desiste, que agora você rasga a dieta, joga longe. Aí chega lá e você vai ver seus exames estão tudo ferrados. Aí você fala, bom, deixa eu ir lá buscar aquela dieta, deixa eu buscar aquele plano de treino para poder fazer de novo, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que é você escolher uma coisa que você consiga. E para cada pessoa tem um pilar. Então, tem gente que é o esporte, tem gente que é a alimentação, tem gente que é o sono, que é o pilar que puxa os outros. Então, a partir do momento que você começa a dormir melhor, você consegue acordar para fazer um treininho de 20 minutos todo dia. Putz, eu consigo encaixar na minha casa. Online, pego no YouTube e faz ali alguma coisa. O importante é se mexer, sabe? Ou, eu tô comendo melhor, isso me estimulou, melhorou minha disposição, melhorou tudo. Vou começar a treinar, vou começar a cuidar mais. Então, assim, você precisa escolher alguma coisa para começar, sabe? E olha que interessante, né, que vocês ouviram a Flora falar, então. Você que tá aí, sedentário, que fala, eu já chutei o balde mesmo, esse balde tá muito longe. Cara, é tempo de buscar. Sim. E é fazendo um pouquinho de cada vez, porque é isso que ela falou, ó, resumindo. Se você quer alcançar o topo da montanha dando um pulo, vai ser difícil. O importante é você ir ali devagar, mudando pequenos hábitos para você construir esse seu estilo de vida que é um pouquinho melhor. A gente está falando de equilíbrio. A gente não está falando de loucura, de doideira, né, de dietas absurdas. A gente está falando de beber um pouco mais de água, de colocar um pouquinho, 20 minutos de atividade física no seu dia a dia, né? Porque às vezes as pessoas têm essa consciência que para fazer crossfit ou alguma outra modalidade, você precisa estar muito treinado. E a gente sempre fala, é só ir, vai se movimentar um pouquinho, né? Vai no seu tempo, vai, né? Igual a alimentação, né? Vamos tranquilo, vamos junto nessa, melhorando um pouquinho de cada vez. E acho que deixa até mais leve, né? E assim, hoje em dia as pessoas têm a maneira de se comparar, né? Muito também, né? Então, assim, eu não faço nada, eu tenho que ser perfeita em tudo. Treinar super bem. Não, mas eu não tenho tempo de treinar. Você não tem tempo de treinar 1h30, mas você não precisa treinar 1h30. Treina 20 minutos, é melhor do que nada. Então, assim, faz o que dá. É isso que eu falo. O importante é começar com alguma coisa. E tem muita gente que não sabe o que gosta, né? Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de nenhuma atividade. Eu falo, é impossível você não gostar de nada neste planeta Terra. Eu falei, tenta um circo, um esgrima, uma bike. Eu falei, tem tantas modalidades que alguma coisa você vai gostar. E normalmente funciona, sabe? Eu tenho um paciente que eu lembrei da esgrima porque eu tenho um paciente que ele descobriu a esgrima. Que eu falei, você vai ter que descobrir alguma coisa nessa vida que você gosta. Porque eu falei, eu me recuso a achar que você não faz nenhum esporte, nada você vai gostar. Então, cada um vai descobrir alguma coisa. Tem uma paciente que foi a bike e ela, hoje é uma bike, acorda às 5 e pouco, vai pro Letap. Então, assim, descobriu a bike na vida dela. O importante é você encontrar alguma coisa. Dança, tanto faz, mas assim, você tem que descobrir algum esporte, alguma coisa que faça você se mexer. E que te dê prazer também. Porque às vezes você vai só por obrigação no começo, mas depois você vai vendo tanto o benefício que você acaba não conseguindo ficar sem. Você escolhe estar lá, Exato. né? Eu falo para as pessoas, né, que é muito uma opinião minha, assim, de autoconhecimento. Eu falo, Natália, não sou da disciplina. Eu não gosto dessa palavra porque eu quero escolher estar lá. A disciplina parece que eu estou indo contra, sem vontade, mas eu quero escolher estar lá. Então, quando entra nessa questão de tenha disciplina, mesmo se você não quiser, mas eu quero estar. Eu quero poder optar por isso na minha vida, que é escolher me movimentar, estar com os meus amigos, tendo um encontro, uma resenha, não só o esporte, mas tem ter tudo conectado, né? Sim. Então, assim, eu tenho isso, assim, eu quero escolher me alimentar bem. Não quero ter que comer uma salada, tipo, irritada ou, enfim, alguma coisa que vá me preencher de saúde. Eu quero escolher esse alimento, sabe? Sim. E é boas escolhas através da minha escolha, não dessa obrigatoriedade, dessa pressão e desse vai, senão você vai morrer. Então, e isso é muito doido, né? Porque muita gente, quando vai lá para consultoria, a gente começa a montar a dieta, a gente começa a pensar, as pessoas elas têm muito medo de comer, ou medo de
por experiências ruins, assim, de que, tem que comer muito pouco para emagrecer. Quando eu ponho comida, as pessoas falam assim, eu vou comer tudo isso? A maior parte das mensagens que eu recebo é assim, eu não vou dar conta de comer tudo que tá aqui. Eu falo, vai. Falei, você tá com medo de comer tudo que eu fiz aí, porque você tem medo de engordar. Mas eu falei, quem se mexe, quem faz esporte, pode comer, tem que comer mais. E as pessoas têm muito medo, né? Então, e às vezes a questão do esporte é a mesma coisa, né? As pessoas vão lá porque elas têm medo que elas não vão poder comer nada, que elas não vão... elas vão ter que fazer uma restrição de alguma coisa para poder ter saúde, e não é bem por esse lado. Muitas vezes eu quero incluir mais coisas na vida da pessoa do que tirar. E a mesma coisa do esporte. As pessoas acham que elas vão chegar lá e elas vão ser julgadas, ou sei lá, alguma coisa porque ela não sabe fazer direito, porque ela não sabe jogar, porque ela não sabe praticar aquele esporte, não pega o peso suficiente. E, na verdade, todo mundo começou em algum momento da vida. Ninguém nasceu carregando, né, 90 quilos no leg press, ninguém assim. Então, acho que tem um pouco disso também, das pessoas se permitirem, sabe? Fazer algumas coisas pela primeira vez. E quais são os feedbacks, assim, né, pra gente encerrar esse episódio de saúde e bem-estar, né, um episódio pela Mills Power aqui, o que você tem de feedback que muda a vida da pessoa, assim, como ela pode dizer que, o que a qualidade de vida trouxe para os seus pacientes e para você? Eu tenho muito... eu gosto muito de quando os pacientes conseguem mudar, de fato, assim, o estilo de vida, sabe? E eles começam a ver os benefícios que isso traz. Assim, eu tenho pacientes com doença autoimune, que com 40 anos não andavam mais e voltaram a andar com a alimentação. Então, assim, esses feedbacks positivos, essas pessoas da psoríase que não conseguiam fechar a mão e só com alimentação e mudança de hábito, como a alimentação ela é de dentro para fora e como isso transforma, né? Então, eu tenho feedbacks muito positivos e desde atletas que tiveram anorexia super graves e voltaram e hoje estão aí de volta no esporte. Então, eu tenho muitos casos que é o que me alimenta, assim, sabe? Que eu choro junto, que eu vivo junto e é o que me dá tesão assim em trabalhar e ir pro consultório e ver e tentar fazer as pessoas mudarem o estilo de vida, porque isso de fato muda muito, assim, sabe? E é muito legal. Que demais. Amei esse papo com você. Queria te agradecer por todos os ensinamentos, puxões de orelha aqui, né? E brincadeiras à parte. Eu acho que as pessoas precisam entender que isso tem que fazer parte da nossa vida de uma maneira ou de outra, nem que seja só um detalhe ou outro, até conseguir, né? Não vai ter perfeito, né? Só de fazer um pouquinho já tá bom. Então, queria muito te agradecer, Flora. Obrigada a você pela oportunidade. Espero que eu tenha trazido aí um pouquinho de informações aí pro pessoal. Qualquer dúvida também, estou disponível por aqui. Pois é, vocês vão ver aí as redes da Flora aqui. E eu gostaria muito de agradecer a Mills Power novamente, que trouxe a Flora para fazer esse papo com a gente sobre qualidade de vida, sobre saúde, bem-estar, qualidade do sono, que é algo que muda realmente a nossa vida. Quem não dorme sofre demais, então eu espero que vocês estejam dormindo. Quem não estiver, aproveita para ouvir todas as dicas de novo aqui da Flora e você mudar um pouquinho da sua vida. Então, Flora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Nath. É isso, a gente se vê no próximo episódio aqui de Muito Além TV, neste mesmo canal, nesta mesma hora. Um beijo para vocês, até mais.